Regime fechado para velhinhas com Bíblia, regime aberto para traficantes com réu primário. O Brasil viveu por 4 anos com uma relativa tranquilidade, tanto no campo quanto na cidade. No campo, tal do MST, movimento que luta pela reforma agrária, praticamente hibernou durante 4 anos. Praticamente as invasões chegaram a um nível mínimo e o agro respondeu da melhor maneira possível, com super safras e liderando a retomada da economia brasileira. Foi só o presidente Lula se eleger que o MST sai da hibernação e começa a invadir propriedades produtivas e improdutivas Brasil afora. Bahia, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, todas as regiões. E aqui o Rio Grande do Sul não ficou de fora. Agora nós temos aqui em Ulha Negra um acampamento do MST com aproximadamente 100 famílias. Esse acampamento, em que pese ainda não ter feito uma medida efetiva de violência no campo, está ali para avisar que o terror pode voltar a qualquer momento. E a gente tem que lembrar à bancada esquerda que não é só terra produtiva ou improdutiva que hoje define critérios para desapropriação de terras, como o STF deu a entender, uma vez que ser produtivo, única e exclusivamente, não é condição única para definir o chamado uso social da terra. Então nós aqui da bancada, nós liberais, defendemos a meta de invasão zero para esse grupo terrorista que assombra e aterroriza o campo. Já na cidade, nós vimos a redução dos crimes violentos que caíram 21%, apreensões recordes de drogas, enfrentamento incessante ao crime organizado. Foi só o presidente Lula assumir o cargo que nós já tivemos uma onda de ataques no Nordeste, no Rio Grande do Norte, com quase 300 ataques. Recentemente na Bahia também uma nova onda de ataques. E ontem, no Rio de Janeiro, grupos paramilitares de milícias aterrorizaram os trabalhadores cariocas. Foram incendiados 35 ônibus, uma composição de trem e estações de passageiros. Como nós chegamos a esse estado de terror? Obviamente pela leniência do governo federal, que assumiu, uma vez que essas células terroristas que vivem nas cidades estavam acomodadas. Não podemos esquecer a DPF 635, solicitada ou encaminhada pelo PSB e por ONGs, que suspendeu operações militares em mais de 1.400 comunidades cariocas, e essas operações militares só poderiam ser realizadas em ocasiões ou situações excepcionais. Preciso dizer para vocês que a partir de 2020, quando essa DPF 635 entrou em vigor, os narcotraficantes e os milicianos aproveitaram essa trégua do governo federal no combate ao crime para expandir seu território e se fortalecer ainda mais. Hoje, segundo a Universidade Federal Fluminense, o crime organizado controla 510 quilômetros quadrados de área no Rio de Janeiro. A faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados. É uma área maior que a faixa de Gaza. É refém do crime organizado mais de 4,5 milhões de pessoas. Lula hoje admitiu na sua live, no Momento Vergonha Alheia semanal, de que o crime organizado é um problema crônico. Como é que o governo reage a esse problema crônico? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que quem é responsável pela segurança pública no Brasil é Dino, o mais incompetente dos 36 ministros incompetentes de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é tão incompetente que o governo federal está estudando a volta do Ministério da Segurança Pública. Já confessaram? Dino é ruim. Esse ministro, há poucas semanas atrás, anunciou com toda a pompa e circunstância a criação do Plano Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Olha que nome bonito. Verba do programa, 900 milhões de reais em 4 anos. É menos que o governo federal gasta com publicidade no mesmo período. Essa é a prioridade que o governo Lula dá ao que ele mesmo define como problema crônico. Dino poderia produzir resultados melhores se parasse de perseguir velhinhas com Bíblia na mão, se parasse de perseguir pessoas por causa de crimes de opinião, se parasse de falar mal dos CACs e culpar os CACs pelas armas do crime, se parasse de perseguir cidadãos honestos que têm porte legal de armas. Se ao invés de gastar energia com essas coisas, Dino tivesse focado no crime organizado, talvez ele pudesse produzir resultados melhores, mas vamos combinar que isso é esperar demais desse ministro incompetente. Enquanto isso, a esquerda, num show de hipocrisia, insiste em chamar mães e vós, com Bíblia na mão, de terroristas. Muitas delas sendo condenadas pelo STF a 17 anos de regime fechado, enquanto o STF discute o regime aberto para traficante, que é réu primário. Regime fechado para velhinhas com Bíblia, regime aberto para traficantes com réu primário. Essa é o senso de justiça que hoje domina o governo federal. No Brasil, os verdadeiros terroristas estão à solta, cometendo crimes sem serem incomodados.